Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação. O Vasco da Gama está acertando com o atacante Wallace, 18 anos de idade, pertence ao Curitiba, o Coxa libera o atleta de graça e fica com 30% do valor de uma venda futura. Hora de falar sobre Moraes, o atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos, pode pintar no Vasco. Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual, só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. O Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta. O Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Formação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians, ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nessa sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Só para arrematar, informação importante da política corintiana. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Tudo por causa de um movimento criado pelo Augusto Melo. O presidente do Corinthians denunciou o presidente do Conselho, entre outras coisas, pela forma como Augusto conduziu, ou melhor, como o Romeu Tuma Júnior conduziu o processo de impeachment do Augusto. Na avaliação do presidente do clube, Romeu tomou partido e fez o possível e impossível para que o Augusto Melo sofresse o impeachment, processo que ainda não terminou, não houve a votação final. E preventivamente o Romeu Tuma Júnior está afastado do seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Isso certamente ainda vai render muita polêmica nos próximos dias. No meio do ano vai rolar o Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos, né? Um evento teste para a Copa do Mundo. E a Bundesliga, aproveitando a parada, né, no calendário, está organizando, junto com o Vasco e o governo do estado, um amistoso aqui no Maracanã, bem ali no início de junho. O Vasco vai fazer uma pré-temporada, digamos, ou uma intertemporada, porque é um período de treinamentos dentro da temporada. Então, há um amistoso previsto com um clube da Bundesliga. Pode ser o Eintracht Frankfurt, pode ser o Bayer Leverkusen, sim, contra o Vasco da Gama aqui no Maracanã. Então, está sendo costurado esse acordo, uma data está sendo ajustada com o consórcio Maracanã, com o governo do estado, para que esse evento aconteça aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que os outros 3 clubes não estarão na cidade, estarão lá no Mundial de Clubes, e o Vasco receberia o representante da Bundesliga. Amanhã tem jogo em São Januário, Adson deve ser relacionado, ele ficou de fora por conta de um incômodo, mas deve voltar e ficar à disposição do Carille, que tem uma sequência, porque é um jogador que é importante para o técnico Fábio Carille. Coutinho melhorou daquela bolada que ele levou durante o jogo, já treinou normalmente, vai para o jogo também. Payet fica como opção também, enfim. Então o técnico Fábio Carille vai ter praticamente todos os jogadores à sua disposição. E que ele tenha a inteligência, a calma suficiente para comandar o time e não entrar na pilha do torcedor, porque a relação com o torcedor inexiste nesse momento. Então o torcedor hoje, ele faz o seu protesto, ele reclama, e o Fábio Carille tem que se concentrar no time, em achar as soluções, em encontrar os caminhos para vencer o Sport. Adversário difícil, que estreou empatando com
São Paulo no Morumbi em 0-0. Perdeu, a gente sabe, com aquele lance polêmico demais, um pênalti inexistente para o Palmeiras em casa por 2-1. Então, não é um adversário que vem ao Rio de Janeiro para passear 3 pontos certos. Não, tem que fazer valer. 9h da noite, vai rolar a bola lá no estádio de São Januário. Bom, vamos para o tema principal do vídeo. Você viu aí na thumb quem fica? Payet, Léo Jardim, Ryan, jogadores que negociam ou não seus contratos. Vamos começar pelo Payet. O contrato dele termina no início de maio, ou seja, daqui a alguns dias. Ele já está cumprindo aviso prévio, menos de 30 dias para encerrar o vínculo com o Vasco. Eu perguntei até ao Marcelo Santana, hoje é sexta, na quarta-feira, no sorteio lá da Copa do Brasil na CBF, e o Payet? O departamento técnico está observando, financeiro também, tal, futebol. Mas, na verdade, é o seguinte, ele é muito caro. E pelo que ele entrega, o famoso custo-benefício. E nem vou entrar, e aqui no canal é uma premissa minha, é uma linha editorial na questão fora de campo. Mas a suposta amante do Payet está denunciando, entrou com medida protetiva, está mostrando que cheio de hematoma. Meu amigo, isso aí é problema dele, da família dele, com a esposa, não tem nada a ver com o Vasco isso. A partir do momento que ele se torne réu num processo, se ele tiver agredido a mulher, aí é um outro problema. Mas provavelmente, se isso acontecer, nem no Brasil ele mais estará, porque ele não vai ficar no Vasco. E dificilmente algum clube no Brasil irá pagar o que ele ganha ou o que ele deseja ganhar. Mesmo que ele reduza o salário, é um salário altíssimo do Dimitri Payet hoje para a realidade brasileira e principalmente para o que ele entrega. Ryan. Conversei com o Marcelo Santana também, depois em off falamos outros assuntos. E aí a informação que eu tenho, e bate com o que ele falou na entrevista, porque eu fui atrás de outros detalhes, há um contrato já na mão do Ryan, do Valquimar, que é o pai dele também, dos empresários, para que ele renove o contrato. O Vasco deve anunciar em breve a renovação do Ryan. Ryan que é tido como uma das joias do Vasco. Mas o clube sabe que no meio do ano, daqui a alguns poucos meses, quando abrir a enorme janela de transferências, ele é um alvo. Campeão com a seleção de base, é um jogador visto com muito potencial, que sempre vem vestindo a camisa da seleção brasileira na base, e isso conta, porque quem está fora do país olha esses números, mesmo que o Vasco não performe em Série A ou não jogue constantemente as competições internacionais, como está jogando agora a Sul-Americana, mas o Ryan vem jogando categoria de base. Isso eleva o potencial financeiro para vender o atleta. Então o Vasco espera negociar o Ryan, realmente, mas por uma cifra boa. Propostas na casa de 10 milhões de euros já chegaram e o Vasco negou. Agora, acima de 20, 25 milhões de euros tem negócio. E provavelmente no meio do ano clubes virão atrás do Ryan. Alguns já sondaram de Premier League, da Liga Espanhola, La Liga, mas o Ryan é um ativo que o Vasco vai renovar para elevar a multa rescisória dele. Para fechar, Léo Jardim, jogador que está sob contrato, tem uma renovação automática, o Vasco já comunicou a ele, ao empresário dele, o Paulo Pitombeira, que é quem está cuidando agora da carreira do atleta, tem todo o interesse, o Vasco, em renovar com ele por mais 3 ou até mesmo 4 anos. Essa é uma novidade, torcedor. O Vasco já ofereceu 3 anos, mas deixou em aberto para o Léo Jardim, que pode ir a 4 anos, ou seja, ao invés de terminar em 25, vai até 29. Depende apenas do Léo Jardim. Há uma cláusula de renovação automática no atual contrato que, se ele alcançar as metas, e que são metas totalmente alcançáveis, ainda mais tratando do Léo Jardim, ele já renova automaticamente para 26. Então, eu duvido, pelo que conversei com o Marcelo Santana e outras pessoas do Vasco, que o Léo Jardim irá colocar algum empecilho sabendo que ele alcança. Porque ele não é um jogador que vai dar migué, vai deixar de jogar, vai fingir contusão. Não é. Aliás, até em off, falei para o Marcelo Santana na quarta-feira. Falei, olha, periga o torcedor do Vasco nem saber da capacidade do Daniel Fusato, porque o Léo Jardim não dá brecha, ele não deixa o espaço para o reserva jogar. Foi assim com o Kehler, lembra? Foi assim com o Ivan. Quando ele chegou, assumiu, o Ivan nunca mais entrou. E o Kehler nem jogou no Vasco. Então, o Léo Jardim tem um contrato, uma proposta de renovação para 3 anos, 26, 27, 28, ou, se ele quiser, 4 anos. O interesse do Vasco é ter o goleiro por muito tempo, pela identificação, pelo profissionalismo dele, pela entrega, pelos resultados. Agora a bola está
com o Léo Jardim. E a diretoria do Vasco espera o quanto antes ter essa resposta. É isso, galera. É isso aí, torcedor vascaíno. O Vasco, né, sem muitos recursos financeiros para poder contratar jogadores. O Pedrinho chegou a dar uma entrevista dizendo que no meio da temporada o Vasco até terá um pouco mais de recurso para conseguir contratar, mas isso só o tempo dirá. O Vasco tenta renovações com seus jogadores principais, né? O Payet que tem essa grande situação aí, se renova ou não. Provavelmente o Vasco não vai renovar mesmo com ele, ele vai sair agora, né, nesse próximo mês, porque o Payet tem um custo muito alto e também o Vasco precisa, né, dar um alívio no seu caixa, dar um alívio financeiro para o clube para poder contratar jogador para a equipe, né, reforçar um pouco mais. Sabemos a qualidade que o Payet tem, mas é notável, né, que o jogador já está com problemas pessoais, o jogador está com uma idade mais avançada e o Vasco precisa trazer um ativo que possa render frutos, né, futuras vendas para o clube, né? Então, o Payet deve sair fora. Léo Jardim tem esse contrato aí automático, a renovação. Acredito que ela vai bater essa meta e fica aí a cargo do jogador aceitar a proposta do clube de renovar por mais tempo. O Vasco estuda entre 3 a 4 anos aí essa renovação. E também sobre o Ryan, que é um que já confirmou que vai renovar, o papel de contrato já está até com o pai dele, que é o empresário do jogador. Outros clubes aí da Premier League já aparecem querendo contratar o jogador e talvez o Vasco não só se chegar uma proposta boa nessa temporada agora no meio da temporada, mas acredito que só no final do ano o jogador será vendido aí, que é essa a intenção do Vasco da Gama. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é super importante para você ser sempre notificado de todo vídeo que é postado aqui no canal.